Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos começar nossa escolinha dominical hoje, abrindo nossas Bíblias. No Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo 18, começando no versículo 23, até o capítulo 21, no versículo 16. Então, o texto é bem longo, mas tem muitas coisas interessantes e importantes que a gente tem que saber sobre esse texto bíblico, tá? O versículo para nossa memorização hoje está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. E ele diz: "Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Então, hoje nós vamos falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Nos domingos anteriores, o tio Lúcio, a tia Rafaela falou da primeira e da segunda viagem de Paulo. Então, Paulo fez muitas viagens, né? E viagens longas que foram muitas vezes com muitas dificuldades, né? Ele passou por muita coisa difícil, mas fez muita coisa importante também. E ele era um missionário, né? A gente viaja muitas vezes, né? Por que vocês viajam, né? Muitas vezes a gente viaja por lazer, né? Para viajar de férias, para conhecer lugares diferentes, lugares legais. Muitas vezes pessoas trabalham viajando, né? Para trabalhar. E Paulo tinha uma missão muito importante, por isso que ele era chamado de missionário. E qual que era a missão dele? Vocês lembram? A missão dele era levar a palavra de Deus, né? Os ensinamentos de Deus. Então, ele ia de cidade em cidade, de região em região, ele fundou igrejas, ele curou doentes, ele fez muita coisa legal, muita coisa importante, né? E ele enfrentou muitas dificuldades, ele foi muito corajoso. Mas assim, por que ele conseguiu fazer tanta coisa importante? Vocês sabem? Porque Deus estava com ele o tempo todo. Deus não tirou o pezinho dele do lado de Paulo. Ele estava o tempo todo com Paulo, dando coragem, ânimo, força para ele continuar firme na missão dele de levar a palavra, de pregar a palavra de Deus. E essa história começou lá em Corinto, né? Numa cidade que chamava Corinto. E de lá ele foi para Éfeso, né? Onde ele ficou 2 anos, né? Foi uma viagem bem longa. E de lá ele foi para outras cidades, foi para Troade, depois ele terminou, hoje, onde eu vou contar, terminou em Mileto, né? Depois vem uma outra história que vocês vão aprender em outra aula. Depois eu vou passar um vídeo, né, que vai mostrar tudo o que aconteceu para ficar mais legal para vocês assistirem, para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Vai ter um mapa mostrando toda a rota por onde Paulo passou, o que ele fez, as coisas importantes que aconteceram de uma maneira mais ilustrativa para ficar mais legal, mais interessante de vocês entenderem, né? Mas assim, o importante é vocês saberem que ele estava pregando a palavra, mas assim, os judeus não estavam muito interessados, não estavam dando mais bola para o que Paulo estava falando. Mas ele não estava desistindo, não. Ele foi atrás dos gentios, né? Ele falou, não, eu vou pregar a palavra sim. E daí ele voltou, né, para Éfeso lá, e ele queria ver o que estava acontecendo, queria ver como que estavam as igrejas que ele havia fundado, né? E ele foi atrás dos gentios para pregar a palavra. Não, eu vou lá, e tem gente que não conhece Deus, que não conhece quem é Deus, quem é Jesus, e eu vou lá para pregar a palavra sim. E foi isso que ele fez. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá, depois a gente conversa mais um pouquinho, prestem atenção. E rogando-lhes eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E, chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E, estando ali algum tempo, partiu. Assim,
Paulo, para cumprir a sua promessa de visitar novamente a cidade de Éfeso, iniciou a sua terceira viagem missionária. Paulo viajou por terra e voltou a Éfeso, onde durante 3 meses argumentou de forma convincente acerca do reino de Deus na sinagoga. Por fim, Paulo deixou a sinagoga e, levando seus discípulos consigo, passou 2 anos e meio realizando estudos diários na escola de Tirano. De acordo com o manuscrito de Atos 19:9, Paulo usava a escola entre 11 e 16 horas. Neste horário mais quente do dia, muitos habitantes da cidade se recolhiam para descansar, e Paulo aproveitava a escola vazia para promover o reino de Deus. De acordo com Lucas, a estadia de Paulo em Éfeso foi particularmente produtiva. Até os lenços e aventais tocados pelo apóstolo eram usados para curar os enfermos. Os praticantes de artes mágicas levaram seus livros para serem queimados em praça pública, destruindo rolos num valor total de 50.000 denários. Sendo que 1 denário correspondia aproximadamente ao salário de 1 dia. Éfeso era conhecida por seu templo à deusa Ártemis, Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Liderados por um ourives chamado Demétrio, que ficou assustado com a queda na venda de réplicas do templo feitas de prata, os devotos de Ártemis promoveram uma revolta contra Paulo no teatro da cidade. Este famoso templo, dedicado à deusa grega Ártemis ou Diana, como era conhecida entre os romanos, constituía a razão da entrada de muita riqueza naquela cidade. Durante 2 horas, o local ecoou com os gritos de "Grande é a Diana dos Efésios". Segundo o registro de Lucas, Paulo deixou Éfeso e passou 3 meses na Grécia. No caminho de volta, encontrou-se com os cristãos de Troade. Enquanto Paulo pregava demoradamente, numa sala iluminada por lamparinas de azeite, um rapaz chamado Eutico foi vencido pelo sono e caiu de uma janela do 3º andar. Foi levantado morto, mas Paulo desceu até onde ele estava, se inclinou sobre ele, o abraçou e disse: "Não vos perturbeis, que a vida nele está". Partindo de Assos, Paulo e seus companheiros navegaram pelas ilhas Egeias de Mitilene, Quios e Samos. Uma vez que Paulo estava com pressa de chegar a Jerusalém antes do dia de Pentecostes, decidiu não parar mais em Éfeso, desembarcando apenas em Mileto, de onde convocou os presbíteros da igreja de Éfeso para uma reunião. As palavras que Paulo dirigiu aos presbíteros de Éfeso, na praia de Mileto, nos revelam seus conflitos e suas preocupações. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então Lucas registra de forma comovente: tendo dito estas coisas, ajoelhou-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. De Mileto, Paulo e seus companheiros navegaram a Cós, passando por Rhodes, e chegaram a Pátara, onde trocaram de navio. Passando pelo sul do Chipre, chegaram a Tiro, onde ficaram 7 dias com cristãos locais. Estes cristãos insistiram que Paulo não deveria ir para Jerusalém, mas o grupo de missionários partiu após mais uma despedida dolorosa na praia. Paulo e seus companheiros prosseguiram até Ptolomaida e Cesareia, onde ficaram com Filipe, o evangelista.
Mais uma vez, os cristãos insistiram para que Paulo não fosse para Jerusalém. Lucas descreve a reação do profeta Ágabo. Isto diz o Espírito Santo: assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Porém, Paulo continuou seu caminho para Jerusalém. A mensagem é: sirvo a Deus ao ajudar pessoas em situações de emergência. Era sexta-feira à tarde e João estava no pátio da frente da sua casa, ajuntando os brinquedos para preparar-se para o sábado. Na casa vizinha, Tina, a amiga da sua irmãzinha, estava tentando andar de bicicleta. Fazia pouco mais de uma semana que ela tinha aprendido a pedalar. De repente, João ouviu um barulho. Ele se voltou e viu que Tina tinha batido na caixa do correio e tinha caído da bicicleta. E imediatamente ele correu para ajudá-la e ajudou a se levantar. Poucos minutos depois, a menina já estava pedalando de novo. A história bíblica de hoje fala de uma emergência muito mais séria de alguém que precisou ser ajudado. Eutico deu um tapa em um mosquito que zumbia perto do seu ouvido. Nossa, está muito quente aqui. Queria respirar um ar fresco. O salão, que ficava no terceiro andar, estava ficando lotado. Parecia que todos os habitantes de Troade tinham ido dizer adeus a Paulo. Era a última noite que Paulo passava com eles. Mas ninguém queria que ele fosse embora. Depois de comerem juntos, eles tinham pedido que Paulo pregasse um pouquinho mais. Sejam fortes em Jesus. O tempo passava rapidamente enquanto Paulo pregava, e não demorou muito e já era meia-noite. Sentado no parapeito da janela aberta, Eutico começou a bocejar. Não era que a reunião fosse cansativa. Ouvir Paulo pregando era quase tão bom quanto ouvir o próprio Jesus, mas tinha sido um longo dia e o calor deixava Eutico sonolento. Ele tinha se acomodado no parapeito da janela porque tinha chegado tarde. Como a sala estava muito cheia, esse lhe pareceu um bom lugar para sentar. E talvez fosse até um pouco mais fresco, e ele bocejou novamente. De repente, um amigo que estava sentado próximo de Eutico suspirou assustado. Eutico, ah não! Ele caiu da janela. O homem se levantou de um salto e foi em direção à porta, desceu a escada e correu para a rua. Paulo o seguiu bem de perto. Todas as pessoas no salão estavam chocadas pelo que tinha acontecido. Muitas delas correram para baixo para ver se podiam fazer alguma coisa. Elas se aproximaram de Eutico, mas ele não se mexia. Não tinha dúvida de que ele estava morto. As pessoas ficaram muito abaladas e não sabiam o que dizer. Paulo se curvou sobre Eutico, ergueu-o e tomou em seus braços. E ele orou em silêncio. E, finalmente, ele olhou para os seus amigos e disse: Não fiquem tristes. Eutico está vivo. Eutico abriu os olhos e olhou em volta. Viu as lágrimas no rosto de seus amigos e falou: O que aconteceu? Por que vocês estão chorando? A noite não era mais monótona. De repente, todos estavam bem acordados e muito felizes. Eutico, você está vivo. Ó Deus, muito obrigado. As pessoas voltaram a subir as escadas e entraram no salão abafado. Agora, ninguém estava sonolento. Paulo continuou a pregar à atenta multidão. E ele falou a seus amigos até de manhãzinha. Embora Paulo estivesse falando a seus amigos sobre Jesus, ele interrompeu imediatamente o seu sermão para ajudar Eutico. É isto que Deus quer que façamos. Peça a Jesus agora mesmo que o ajude a auxiliar outras pessoas em alguma ocasião. Servir a Jesus significa que, não importa o que façamos, nem onde estejamos, estaremos sempre dispostos e desejosos de ajudar os outros. Então, gente, gostaram dos vídeos? Quanta coisa aconteceu nessa viagem, né? Quantas pessoas deixaram de acreditar em falsos deuses e começaram a acreditar em Jesus, em Deus, porque Paulo ensinou. Né? Se não tivesse sido Paulo ensinar essas pessoas, eles talvez não teriam conhecido Deus e Jesus. Então,
como ele foi corajoso, como ele foi determinado, né? E como Deus dá força para a gente fazer isso. Então, Deus sempre está do nosso lado quando a gente precisa fazer um trabalho missionário. Às vezes dando uma aula dominical, sendo professor na escolinha da igreja, dando um depoimento. Às vezes algum amiguinho pergunta alguma coisa. A gente tem que estar sempre preparado para levar a palavra de Deus, não é verdade? Então, a gente pode falar de Deus em casa, a gente pode falar para um amigo, a gente pode ser um missionário de várias maneiras, né? Então, a gente tem que estar preparado para responder sobre a palavra de Deus. Vocês já sabem muita coisa sobre Jesus, sobre Deus, mesmo sendo crianças, né? Vocês aprendem na igreja, vocês aprendem na escola. Então, vocês têm que estar preparados se alguém perguntar um dia para vocês por que vocês leem a Bíblia, por que vocês vão à igreja? Né? Então, vocês têm que estar preparados para saber o que responder, né? Não, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja porque Jesus está comigo, porque eu sei o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus fará para mim, para minha família, por toda a vida. Então, vocês têm que estar preparados para ser missionáriozinhos, né? Para levar a palavra de Deus mesmo sendo crianças. Vocês estão aprendendo e ainda vão aprender muitas coisas sobre Jesus, mas vocês podem praticar e ser missionários praticando bem, praticando a palavra de Deus, né? Sendo pessoas boas, vocês já sabem o que é o certo e o que é o errado, e vocês podem orar, pedir a Deus, e Deus vai estar sempre com vocês, orientando vocês. Então, sempre fazer a coisa certa, praticar o bem e viver de acordo com os comandos de Deus. Isso é ser missionário também, tá bom? Então, um ótimo domingo a todos, fiquem com Deus e vamos terminar a escolinha dominical de hoje com um louvor, tá bom? Um bom domingo a todos. Tchau, até a próxima.